Agora vamos aprender um pouquinho sobre um caso clínico que eu tive há um tempo atrás. Nós chegamos até a fazer uma publicação. Olhem só que interessante. Era uma paciente de 76 anos e ela tinha tido um adenocarcinoma de cólon 20 anos atrás, há 20 anos atrás. E ela apresentou uma lesão radiolucente na mandíbula. Então, nós vamos ver agora o caso de trás para frente. Bem, olha só que interessante. Bem na região do ângulo da mandíbula, a paciente apresentava uma área de abaulamento. Então, se a gente perceber que a silhueta na região do ângulo da mandíbula, de repente tem esse abaulamento. Na superfície interna, na inspeção oral, também havia um abaulamento, mas sem lesão aqui ulcerada, né, que chamasse atenção na mucosa. Já na imagem A, logo abaixo, no exame de imagem, a gente percebe uma lesão muito grande que inclusive corroía, né, tem uma erosão óssea bem nesta região. Já nos exames de baixo, nas imagens B e C, nós podemos observar a lesão, inclusive corroendo estrutura óssea. Aqui tudo é lesão e a lesão ela foi se expandindo e foi então destruindo a estrutura óssea. E aqui também nós podemos observar como tem essa corrosão, essa erosão óssea. Então é uma lesão que ela está crescendo e destruindo o osso na região. Nesta imagem A, nós vemos aqui os achados morfológicos do material que foi biopsiado naquela lesão que eu demonstrei e descrevi anteriormente, ali no ângulo da mandíbula. A morfologia poderia entrar como diagnóstico diferencial, por exemplo, lesões metastáticas ou até primárias da glândula salivar adjacente ao segmento ósseo. No entanto, o arranjo, a distribuição dessas células formando folículos me fez pensar em origem em tecido tiroidiano. Então, eu realizei estudo imunohistoquímico, por exemplo, TTF1, que ele é positivo mais frequentemente em epitélio folicular e epitélio também de origem pulmonar. A expressão dele é nuclear, como nós vemos aqui. Na imagem C é uma citoqueratina, chamada de CK7, e na imagem D nós vemos o outro anticorpo que é característico da glândula tireoide, que é a tireoglobulina, aqui com a expressão citoplasmática e também um pouquinho de expressão de membrana. Então, o diagnóstico da lesão dali do ângulo da mandíbula, que a princípio era interpretado talvez clinicamente com uma possível metástase tardia de um adenocarcinoma de cólon, ou seja, que ela tinha 20 anos atrás, na verdade essa paciente ela foi diagnosticada com um segundo tumor primário em tireoide com metástase óssea. Então aqui nós podemos observar, para ilustrar, que a disseminação de um carcinoma folicular da tireoide, a disseminação ela é geralmente por via hematogênica. Então nós temos que esperar metástases ósseas. Desta forma, o diagnóstico fechado foi de carcinoma folicular da tireoide. Olhem que interessante. Após o diagnóstico que eu havia dado de carcinoma folicular da tireoide metastático para osso, né, para a mandíbula, essa paciente então foi rastreada e foi diagnosticada com um carcinoma folicular da tireoide, que o primário então em tireoide era desconhecido, e ela foi submetida, depois de cerca de quase um ano, ela foi submetida à tireoidectomia total e confirmaram o diagnóstico então de um carcinoma folicular primário da tireoide. E aí essa paciente então ela foi realizada uma pesquisa de corpo inteiro, a PCI, e descobriram que ela não só tinha
disseminação metastática para a mandíbula, como também apresentava disseminação, por exemplo, para costelas. E vejam aqui a costela com lesões, com metástases, inclusive aqui no úmero. E vejam aqui a pesquisa na cabeça, vejam o foco de lesão metastática do carcinoma folicular da tireoide. Então, a ideia inicial, resumindo, é que essa paciente de 76 anos, que tinha um diagnóstico prévio de adenocarcinoma de cólon há 20 anos atrás, a suspeita clínica era de que seria uma possível metástase para o ângulo da mandíbula, mas a biópsia, então, realizada no ângulo da mandíbula, apontou para um carcinoma de origem tiroidiana. Foi então a paciente investigada e então notaram um nódulo na tireoide. A paciente foi submetida à tiroidectomia total e então foi confirmado o carcinoma folicular da tireoide, dando metástase então para vários sítios ósseos. Então, desta forma, a via de disseminação do carcinoma folicular, a via usual, é a via hematogênica. E nós, então, esperaremos disseminação metastática para ossos.